Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu uso do expediente nesse dia para falar de 2 requerimentos de envio de expedientes ao governador do estado do Paraná. Um foi na semana passada, no qual estamos solicitando que o governo crie um aluguel de emergência, um aluguel social, justamente para as famílias que hoje são com baixa renda ou tiveram seus salários reduzidos ou ficaram, muitos estão inclusive desempregados nessa grave crise que nós estamos passando, tanto pela crise sanitária como a própria crise econômica do nosso país. Muitas famílias tiveram redução nos seus salários e muitos, inclusive, estão desempregados e isso está dificultando para que as famílias paguem seus aluguéis. Então, estamos pedindo que o governo do estado crie um aluguel social para amparar essas famílias nesse momento, senhor presidente. Então, esperamos que o governo olhe com bons olhos para essas famílias que são famílias carentes, famílias que precisam do apoio do governo nesse momento. E outro requerimento que protocolamos no dia de hoje, ele vai no sentido de pedir ao governo do estado que assuma os leitos hospitalares dos hospitais privados, das pessoas que hoje são internadas porque não têm leitos mais nos hospitais públicos, e essas pessoas estão ou esperando dentro das ambulâncias, ou esperando em casa, e muitas indo a óbitos, e precisam de ser internados, precisam do atendimento médico. E nos hospitais, pelo SUS, já não existe mais leitos, existem essas filas de pessoas à espera. Senhor presidente, o momento é muito difícil, nós estamos vivendo tempos sombrios, dias difíceis, como aqui já bem dito pelo próprio membro da Secretaria de Saúde do nosso estado, o coronavírus fugiu do controle do país e no estado do Paraná, e no nosso estado nós temos uma grande preocupação pelas pessoas que estão ficando sem ter atendimento. No desespero, muitas famílias que não têm nenhum convênio e não têm condições financeiras de pagar num hospital particular, acabam muitas vezes levando, aceitando ser internadas, buscando esse tratamento no hospital privado. E aí, quando chega a conta, essas famílias não têm condições de pagar. Então, amparado, senhor presidente, até pela lei orgânica, pela Constituição Federal, na verdade, pela Constituição Federal, no seu artigo 196, no qual estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nós estamos solicitando que o governo do Estado assuma essas despesas dos leitos dos hospitais privados para o atendimento à Covid. Nós não estamos aqui falando de todos os tratamentos de saúde e de todos os outros atendimentos, mas da Covid, senhor presidente. É muito grave esse momento que nós estamos passando e nós precisamos dar amparo às pessoas, nós precisamos fazer com que as pessoas realmente sejam atendidas. E a fila é enorme e nós precisamos, então, arrumar uma forma. Aqui, por várias vezes no ano passado, eu falei sobre a importância de termos hospitais de campanha, de termos mais leitos de UTIs. Nós sabemos que o governo do estado criou mais alguns leitos de UTIs, mas mesmo assim não está sendo suficiente. Sabemos, eu volto a falar aqui, que fugiu realmente do controle a contaminação do coronavírus. Mas estava previsto, até pelo descaso do governo federal com relação ao coronavírus, é um descaso total desde o início, por isso que estamos nessa situação. O presidente da República o tempo todo ficou brincando com essa situação e brinca até hoje. Ele vem e fala no momento que está comprando 50 milhões de doses da vacina, no dia seguinte já diminuiu 10 milhões de doses, e nós não podemos ficar esperando aqui, dessa forma, esperando pelas ações do governo federal. Nós temos e sabemos que o governo federal passa e nós passamos, o país passa por uma grave crise, tanto a crise sanitária, a crise econômica, e a crise política, inclusive, que está instalada no governo Bolsonaro. É importante a gente falar aqui que nós precisamos pensar, pelo menos nós, como deputados estaduais, pensarmos o que podemos fazer pelo povo paranaense nesse momento. Então, no auxílio às famílias que precisam de amparo, que precisam de apoio do governo, e também, de uma maneira especial, nesse momento, falando do atendimento ao coronavírus. Nós não podemos ver e continuar vendo pessoas
indo a óbito sem poder ser atendidos, sem poder ter um leito de UTI. Eu imagino, senhor presidente, que todos os deputados estão sendo procurados por pessoas conhecidas, por amigos, que vêm na ânsia de pedir que a gente resolva o problema, que consiga uma UTI para um familiar seu. E nós sabemos que não existe. Então, por isso que eu estou solicitando, e eu espero que o governo olhe com bons olhos a esse requerimento e possa, sim, assumir as despesas desses hospitais privados, fazer um convênio e atender essas pessoas que estão na fila, que devem ser atendidas pelo SUS e que hoje, infelizmente, não podem contar com leitos do SUS para esse atendimento. Então, a saída, nesse momento, é o governo assumir esses leitos dos hospitais privados e poder atender as famílias que hoje se encontram nessa situação e não conseguem ter um atendimento. Muito obrigada, senhor presidente.